De 0 a 10, me diz aí, qual é o seu nível de autoestima hoje? Será que a autoestima tem a ver com like? Será que a autoestima tem a ver com comentários? Será que a autoestima tem a ver com a aprovação de outras pessoas? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Já deixa seu like, compartilha, faz uma dessas duas coisas pra mim. E cara, tamo junto, se liga no conteúdo. A autoestima ela tem um papel fundamental na nossa vida, no nosso psicológico, até mesmo na nossa vida espiritual. E sem autoestima, a gente não faz muita coisa, a gente deixa de estudar, a gente deixa de acreditar na gente. Só que a autoestima ela é uma característica importante para a nossa vida espiritual também. Quando a gente pega o livro de Êxodo, naquela saída do povo de Israel do Egito, a gente vê que existia um caminho mais curto para o pessoal do povo de Israel passar. E esse caminho seria a terra dos filisteus. Só que Deus não faz eles passarem por esse caminho. Um caminho que seria mais fácil, muito provavelmente, mas também um caminho que seria um caminho mais curto. Só que por que Deus não fez eles passarem pelo caminho da terra dos filisteus, ao invés de deixarem eles passarem por um caminho mais longo? Por quê? Porque além deles não estarem preparados para uma guerra, eles também não estavam com a autoestima em dia. A autoestima deles estava completamente fragilizada. Você imagina você passar 430 anos, se eu não me engano, o povo de Israel passou no Egito, sofrendo, comendo do pior e com a autoestima lá no chão, tendo que enfrentar um exército que vinha atrás deles e um exército que estava à frente, no caso, no caminho da terra dos filisteus. Você imagina como é que a autoestima, você fica pensando como é que um povo conseguiria enfrentar um outro sem preparação nenhuma, militar e até mesmo mental e na autoestima. E vai aí uma dica para você, a primeira dica nesse tema de autoestima, que é resolva as suas pendências. O que eu quero dizer com isso? Você precisa parar para resolver aquilo que você ainda não conseguiu resolver. Como, por exemplo, e o que pode te ajudar muito é você parar para organizar o seu guarda-roupa. Você parar para limpar a sua casa. Você parar para cuidar da sua mente. Você parar para ter aquele minuto com Deus, aquele devocional com Deus. Fazer aquilo que você sabe que você precisa fazer, mas que você ainda não fez. Você fica falando na frente do espelho que você é bonito, ou ficar usando palavras positivas para você o tempo todo, isso daí não vai resolver o teu problema. Você precisa, segunda dica, parar para cuidar da sua mente e das suas emoções. Cara, isso daí influencia muito o nosso comportamento, isso aí influencia até mesmo a nossa saúde como um todo. Gideão, um dos juízes na Bíblia, lá no livro de Juízes, a Bíblia relata a história de Gideão, e quando Deus aparece para ele, Deus, cara, eu quero usar você, né? Claro que eu tô falando de uma forma mais direta, mas você pode dar uma olhadinha lá, se eu não me engano, no capítulo 6 ou capítulo 7, vai narrar a história de Gideão, e você vai ver que a postura de Gideão, quando Deus começa a se revelar para ele, é uma postura completamente de uma pessoa que não tinha autoestima nenhuma. Senhor, sou o menor da minha casa, a minha família é a mais muquirana, a minha família é a menor de todas aqui. E isso daí, na postura de Gideão, era uma postura de uma pessoa que não tinha autoestima nenhuma, que não acreditava em si mesma. Autoestima não tem a ver com você ficar falando palavras positivas. Autoestima não tem a ver com você esperar a aprovação de outras pessoas. Eu vou tirar uma foto com roupas provocativas, vamos dizer assim. Mas muitas das vezes essa pessoa que fica entupindo as redes sociais dela com esse tipo de foto, roupas para chamar a atenção de alguém, seja homem, seja mulher, geralmente essa pessoa ela tá muito focada na aprovação do outro. Ela tá esperando a aprovação do outro e passa também a entender as pessoas que estão vendo isso que a pessoa não tem autoestima nenhuma, porque você ficar dependendo da aprovação de outras pessoas, isso daí, cara, é um sinal de que você não tem autoestima nenhuma. E eu queria te dar uma terceira dica, se liga no próximo tópico.
E a terceira dica para você cuidar da sua mentalidade e ter uma boa autoestima é, cara, lute contra o pecado. O pecado, ele não é apenas algo que nos afasta de Deus. O pecado, ele é algo que mexe com a nossa autoestima. O pecado, ele, além de nos afastar de Deus, além de trazer consequências para as nossas vidas, sejam elas físicas, espirituais e até mesmo emocionais, ela também traz o pecado, consequências na nossa autoestima. Mexe com a gente. E quando a gente se torna escravo do pecado, é exatamente isso o que acontece. A gente se sabota. A gente sabota a nossa autoestima também. O pecado é algo que você tem que tomar cuidado, porque ele vai mexer com a sua autoestima e ele vai. Então, eu quero saber a sua opinião depois de tanto conteúdo, depois de tantos tópicos abordados. Eu quero saber o que faltou e o que você colocaria dentro desse assunto que a gente falou hoje sobre autoestima. Show? Cara, se inscreva, deixa seu like, que Deus te abençoe. Faça parte dessa família que é a família Falando em Curtas, ou grupo Falando em Curtas. Seja você homem ou mulher, sejam muito bem-vindos aqui. E um grande abraço, cara. Que Deus te abençoe. E sempre, cara, sempre conte com Jesus. Que você possa seguir os passos dele. Que você possa seguir esse caminho que é Jesus. Você não vai se arrepender, beleza? Fica na paz, tamo junto. Um grande abraço. Valeu!